Glória a Deus, aleluia. Amém. Mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui no seu santo templo, adorando o nome dele. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 7,13. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Deus Santo. Amém? Amém. Porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Amém? Amém. Glória. Vemos nessa santa palavra que nós temos que entrar pela porta estreita. Por quê? Porque a porta estreita é o caminho que a gente vai passar pela dificuldade aqui na terra. É o caminho que a gente vai passar pelo deserto aqui na terra. É o caminho pequeno, mas é o caminho que vai nos conduzir à salvação. É o caminho que no final vai valer a pena. A gente vai ter a maior vitória, que é a vitória que a gente vai estar com Jesus. E não possamos entrar pela porta larga, andar pelo caminho largo. Por quê? Porque vemos que Satanás vai colocar suas bandejas na nossa frente. Ele vai colocar para nos enganar. Por quê? O caminho largo é o caminho da facilidade. Que não possamos andar por esse caminho da facilidade. Porque no final não vai ser fácil, no final a gente vai estar queimando no inferno. Então que cada dia possamos andar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito, vemos que pela porta larga são muitos os que entram, mas pela porta estreita são poucos. Porque são poucos que querem compromisso verdadeiramente com Deus. Então que eu e você possamos ser esses poucos, entrar pela porta estreita. Aleluia. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória, Pai Celestial. Obrigado pela oportunidade de estar na tua santa casa, oportunidade de oração, meu Pai, onde a tua santa presença, onde o Senhor, Pai, está, onde o Senhor conduz, Senhor, a nossa vida, Senhor. Somos maus, somos pó, somos massa, somos necessitados de Ti, meu Pai. Não éramos, Senhor, nem para estarmos aqui, Pai, mas o Senhor tem dado uma oportunidade única de poder servir, Pai, de poder viver, de poder buscar, de poder exclamar, de poder chorar, de poder entregar o Senhor, meu Pai, de viver, Pai, como o Senhor quer, Pai, do teu jeito, conforme a tua santa vontade, meu Pai, andando pelo caminho estreito, meu Pai, obedecendo, Senhor, meu Pai, vivendo, Senhor, no pino do sol do meio-dia, conforme a tua santa verdade, meu Pai. Ó, Senhor Deus maravilhoso, Senhor, Pai, alcance a cada um aqui que veio buscar, clamar, chorar, a cada ente que veio, Senhor, te entregar, meu Pai. Alcance os órfãos, os encarcerados, alcance, Senhor, os necessitados, Senhor, alcance, Senhor, os hospitalizados, meu Pai. Ó, Senhor, muitos precisando, Senhor, pelos quatro cantos do mundo, de uma palavra, Pai, de uma verdade, uma palavra sem mistura, meu Pai. Ó, Senhor, prepare, Senhor, pessoas, Pai, capazes, obreiros, Senhor, missionários, Senhor, pastores que levam, Pai, a tua palavra verdadeira, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Use, meu Pai, Senhor, assim como o Senhor começa, o Senhor termina o culto. Use, Pai, teus santos servos, Pai, com poder e glória, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Senhor, receba o louvor, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto racional a Ti, Pai. Não fazemos obrigado, Senhor, obrigado, Papai. Obrigado, Santo Deus, maravilhoso. Senhor Deus, poderoso. Senhor, não sou nada, Pai. Sou mal, sou massa, Senhor. Eu necessito viver o Senhor, Pai. Eu necessito estar onde o Senhor quer que eu esteja, meu Pai. Andar onde o Senhor quer que eu ande, Pai. Ser do Senhor, meu Pai. Do homem mau, perverso, violento, do homem carnal, do homem
a gente foi tirado do caminho largo e foi colocado para poder entrar no caminho estreito. Então, será que a gente vai querer andar pelo caminho estreito ou andar pelo caminho largo? Ou jogar fora o que Deus nos deu? Então, que possamos ter a escolha de andar pelo caminho estreito a cada dia. E vemos que no versículo 21 ao 23 é falar que se a gente andar pelo caminho largo, Jesus não vai nos conhecer. Quando a gente chegar no céu, lá no julgamento final, no juízo final, Jesus não vai nos conhecer. E a gente vai ser jogado no lago de fogo. Então, para Ele nos conhecer, para a gente entrar no céu, basta a gente andar pelo caminho estreito a cada dia. Amém? Aleluia! Controle
espirituais todo dia, mas é Ele que luta por nós. Vemos que o choro dura uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã, porque nós temos um Deus que nos abençoa, vai ser o Deus que vai nos alegrar. Vemos que ainda que a figueira não floresça na minha e na sua vida, mas nós temos que ser gratos. Em toda a vida da nossa vida nós temos que se alegrar, porque Deus é dono de tudo e todas as coisas. Então, que eu e você possamos nos alegrar em cada dia da nossa vida, que Deus Ele vai prover, Deus proverá na nossa vida, amém? Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode vir depositar na casa do Senhor. Glória. Já não faz sentido as contas de fazer.
Porque o nosso barco, se estava indo para a direção do mal, estava indo pelo caminho largo, se a gente deixar ele guiar o caminho do nosso barco, ele vai nos guiar pelo caminho estreito. Então, que possamos deixar ele entrar no nosso barco a cada dia, porque ele vai mudar a rota. Se nossa rota era a perdição, agora vai ser a salvação. Aleluia! Então, que a cada dia possamos deixar o Senhor entrar no nosso barco, porque Ele que vai cuidar da gente. Amém? Vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes e pela pregadora dessa noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que vai abençoando, Pai, a vida de cada um que dizimou, ofertou na sua santa casa. Vai abençoando cada dizimista, cada ofertante, mesmo quem não pôde vir. Vai abençoando a vida de cada um. Obrigado por ter falado através dos louvores, Pai, por ter falado conosco. Em nome do Senhor Jesus, somos gratos a Ti por essa oportunidade única que o Senhor deu para aqui. Não para adorar aos homens, para adorar ao Senhor. Obrigado por essa santa oportunidade maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vai abençoando a vida do seu servo, Pai, vai trazer a palavra nessa noite. Não seja ela que seja o Senhor que dá na mão dela, Pai. Fala aquilo, Pai, não o que queremos, mas o que a gente precisa. Em nome do Senhor Jesus, usa a vida dela com poder e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai conosco. Em nome de Jesus. Que cada dia possamos colaborar na sua santa obra. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Ti, Pai. Amém. Então, agradeço a oportunidade. Eu passo a palavra para o meu caso. Louvado seja Deus por mais um dia em que eu e você nós temos a rica oportunidade de adorarmos ao Senhor. Ebenezer, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém, disse-me o Senhor: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Os irmãos vão no versículo 16. Diz assim: E eu pronunciarei os meus juízos contra o meu povo, por causa de toda a sua maldade, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os seus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vemos o livro de Jeremias. Nós vemos que o Senhor ele vai escolher aquele que se acha mais incapacitado. Nós vemos que o Senhor ele vai escolher aquele que se acha mais improvável. O Senhor vai escolher aquele em que todo mundo olha e fala: esse não tem jeito, para fazer aquela grande obra, para fazer aquele grande mover do Senhor. E vemos também que aqueles que são escolhidos também sofrem e também choram. Aqueles que são escolhidos também passam por momentos de dificuldade.
também passam por momentos de dores. Mas os escolhidos do Senhor, eles permanecem fiéis. Amém. Glória a Deus. Nós vemos no livro de Jeremias que ele é alguém escolhido pelo Senhor. Porque a palavra diz que antes mesmo dele nascer, ele já era conhecido. O Senhor já o conhecia. Enquanto ele ainda estava no ventre da mãe dele, ele já era conhecido pelo Senhor. O Senhor ele já tinha o escolhido como servo, como profeta, para dar entre as nações. E nós vamos ver que quando o Senhor chama Jeremias, ele vai dizer assim: Senhor, mas eu ainda sou um menino. Né? Talvez por questão do medo, por questão de insegurança. Assim como eu e você, quantas vezes o Senhor coloca algo novo nas nossas mãos e a gente fica com medo? Quantas vezes o Senhor fala: olha, está aqui, e a gente quer recuar para trás? Mas o Senhor está dizendo: olha, eu te escolhi. Se eu te escolhi, eu te capacito. Assim como o Senhor capacitou a Jeremias, Ele capacita a mim e a você. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente não consegue. Mas o Senhor está dizendo: se eu te escolhi, se eu te chamei, não importa se você é novo, se você é velho, se você é branco, se é preto, se você é rico, se você é pobre, não importa. Se você tem sabedoria ou não. Eu estou te escolhendo e eu te capacito. E quando o Senhor diz isso para Jeremias, Jeremias ele se levanta ali. Ele vai fazer o que o Senhor falou. Ele se levanta e começa a obedecer o que o Senhor estava dizendo. E ele é levantado para ensinar aquele povo, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo era um povo muito idólatra e desobediente. Era um povo que estava ali se afastando da presença do Senhor a cada dia mais. Então, Jeremias é levantado para chamar o povo ao arrependimento, para alertar sobre o juízo de Deus que viria se eles continuassem desobedecendo e anunciar que mesmo naquela situação, Deus ainda tinha planos de restauração. O que o Senhor está dizendo nessa noite? Ainda que você hoje esteja caído, ainda que você hoje esteja ferido e machucado, o Senhor está dizendo: eu ainda tenho planos na sua vida. Eu ainda tenho planos, assim como o Senhor tinha planos em te dar. Assim como o Senhor deu uma oportunidade para aquele povo, o Senhor também dá uma oportunidade a mim e a você. Né? E na nossa vida não é diferente. O Senhor usou ali Jeremias para aquele povo. E quantas vezes, quantos Jeremias o Senhor também não levanta para ensinar a mim e a você? E quantas vezes eu e você, mesmo com Jeremias, nos ensinando, a gente não quer dar ouvido? Porque a palavra do Senhor diz que aquele povo teimou. Aquele povo, Jeremias pregava, Jeremias falava e aquele povo não queria ouvir. Quantas vezes eu e você, o Senhor está usando alguém para nos ensinar e a gente não quer ouvir? Quantas vezes o Senhor está falando: olha, não é assim. Você vai lá e faz assim. Olha, daquela maneira você faz, você vai e faz de outra. Então o Senhor está dizendo: olha, ouça aqueles que eu coloquei para te ensinar. Ouça aqueles que eu levantei para te instruir. Aleluia! Glória a Deus. E a palavra do Senhor disse que aquele povo tinha o Senhor nos lábios. Eles iam ao templo, mas o coração deles já tinha se perdido da presença. E quantas vezes, comigo e com você também, às vezes a gente vem na presença do Senhor, a gente não falta um culto. A gente vem, a gente louva, a gente ouve a palavra, prega. Mas e a alma? A alma já está tão distante do Senhor, já não sente mais aquela presença, já não sente mais o toque dele. Às vezes nós viemos por vir: eu vou ir porque eu preciso ir. Mas como que está o interior? Às vezes já se afastou do Senhor há muito tempo. Às vezes já está tão frio pela falta de busca, pela falta do Senhor Jesus. E a gente nem percebe que a gente está tão distante do Senhor. Nós precisamos refletir nisso. Porque às vezes a gente olha: o irmão está faltando no culto. Mas e você que está aqui e está distante? Você que está no culto, na casa do Senhor, mas a sua mente está lá fora. Que eu vou jantar hoje? Não. Presta atenção no culto, o Senhor está falando. Às vezes eu e você, a gente está aqui, a gente gosta muito de falar dos outros. Mas e a gente? Como que está o interior? Então, que nessa noite eu e você, nós venhamos refletir sobre isso. Porque nós precisamos, se nós não pegarmos e começarmos a nos analisar, a gente cai como eles. A gente erra como aquele povo também errou. E Jeremias, ele começa ali a fazer o que o Senhor pede. Ele começa a falar, começa a ensinar. E não foi fácil. Não foi fácil. Muitas vezes o Senhor levanta você para ensinar alguém e você vai ver que não é fácil você lidar com um ser humano. Não é fácil você lidar com uma pessoa, porque são pensamentos diferentes, são pessoas diferentes, são ensinamentos diferentes. E você está dizendo: olha, não é dessa maneira. Olha, não é assim. É a mesma coisa de você pegar e você querer ensinar uma criança pequena. Você vai precisar insistir com ela. Olha, não é assim, não é assim, não é assim.
E um dia ela vai aprender. Da mesma maneira, o Senhor nos ensina: olha, não é assim. Olha, não é dessa maneira. Não, olha, não é dessa forma. E nós precisamos ser essa pessoa que também sabe ensinar, mas que também sabe ouvir e sabe entender o que o Senhor está falando. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vemos que não foi fácil para Jeremias. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo 9 que ele chora, porque ele estava falando com aquele povo e aquele povo não ouvia. E quantas vezes na nossa caminhada nós também choramos? E às vezes a gente pensa que só porque temos Deus na nossa vida a gente nunca vai chorar, a gente nunca vai sofrer, nunca vai chegar um dia mal, mas ele chega. Não é porque nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor e isso torna mais fácil, mas não nos torna imune dos dias difíceis, não nos torna imune das dificuldades. E eu estava lendo essa passagem e eu fiquei pensando assim: nossa, o Senhor nunca nos dá algo fácil demais para nós fazermos. Nunca Ele vai dar algo assim muito fácil. Por quê? Porque a gente precisa aprender a ir contra a nossa carne e a ir contra as nossas vontades. Se você acha que Jeremias queria fazer aquilo, você acha que ele queria ali sofrer tudo que ele sofreu para ensinar aquele povo? Claro que não. Eu e você, a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Eu e você, nós não queremos. Mas o Senhor nos faz passar por isso, para que nós venhamos o quê? Nos aproximar dele, para que nós venhamos crescer diante dele. Olha, por exemplo, Abraão, quando o Senhor pede para ele entregar o filho dele como sacrifício. Não é fácil. Com certeza Abraão não queria fazer aquilo, mas ele fez por quê? Porque ele tinha temor ao Senhor. Ele fez porque ele sabia que ainda que ele tivesse que entregar o filho dele, era nas mãos do Senhor que ele estaria entregando. Paulo, quando o Senhor chama ele para levar a palavra, Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, mas mesmo assim ele foi, porque ele era temente ao Senhor. Jonas, quando Deus manda ele ir lá para Nínive pregar, ele não queria ir, ele relutou, mas ele foi. Porque ainda que eu e você nós relutamos, o Senhor vai nos pegar em algum momento e falar: ó, você vai. Ainda que eu e você a gente fale: eu não vou, mas o Senhor faz você. Para você aprender que eu e você, nós não somos nada, somos dependentes do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que aprender também que o Senhor é aquele que vai nos permitir passar por essas situações, mas Ele também é o Senhor que vai nos sustentar. Ele também é o Senhor que vai nos fortalecer. E com Jeremias também não foi diferente. Em Jeremias 18, a palavra vai dizer que o povo planeja atacar ele, porque eles não queriam ouvir as palavras que ele tinha para dizer da parte do Senhor. Em Jeremias 20, o sacerdote manda prender Jeremias e colocar no tronco, como uma forma de punir e humilhar ele. Em Jeremias 36, quando a mensagem de Deus é lida para o rei, ele corta o rolo onde estava escrito a palavra do Senhor e joga no fogo, como uma maneira de desprezar a palavra do Senhor. Em Jeremias 37, ele é espancado. E em Jeremias 38, ele é lançado na cisterna. E nós vemos que mesmo assim, Jeremias continua fiel ao Senhor. Mesmo assim, Jeremias continua fazendo. Jeremias chorou? Chorou. Jeremias sofreu? Sofreu. Quis desistir, porque a palavra do Senhor diz que em Jeremias 20, ele chega a dizer que ele nunca mais falaria nada em nome do Senhor. Mas logo em seguida, ele sente o coração dele queimar pela presença. E às vezes a gente pensa que eu e você, a gente não vai passar por nada. Nós vemos aqui grandes exemplos na palavra do Senhor que passaram por situações difíceis e suportaram. E às vezes acontece algo na nossa vida e a gente já quer abrir mão de tudo, já quer largar a rede, já quer chutar o balde. Não é dessa maneira. O Senhor está dizendo: olha, você está apanhando por aí? Você não está apanhando. Você é proibido de falar a palavra do Senhor? Você não é. Eu e você, nós não somos proibidos. Pelo menos não aqui no Brasil. Então por que você desiste tão fácil? Por que eu e você não guardamos a rede tão fácil? Às vezes acontece algo mínimo na nossa vida. Ai, fui mandado embora, já não quero mais servir a Deus. O que é isso? O Senhor não tem nos ensinado, Ele sempre tem falado: olha, você precisa continuar. Hoje nós não sofremos nem isso daqui do que esse pessoal sofreram, do que o Senhor Jesus sofreu, do que os servos dele sofreram. E às vezes por coisas tão pequenas a gente quer largar a rede, a gente quer largar o propósito com o Senhor, né? Às vezes, olha, tá chovendo, eu não vou no culto. Olha, tô doente, eu também não vou. Quantas vezes a gente está passando por situações difíceis e vai de nós decidir: olha, eu vou me levantar e vou adorar, ou eu vou parar? Se Jeremias tivesse parado, você acha que estaria escrito na palavra do Senhor:
Você acha que o Senhor tinha alcançado aquela cidade? Não. Se eu e você pararmos, a nossa família não vai ser alcançada. Se eu e você pararmos, talvez o seu vizinho não vai ser alcançado. Se eu e você pararmos, tudo a obra para, porque às vezes você é o alicerce da sua casa. Às vezes você é aquele que o Senhor usa para fortalecer toda a sua casa. E se um para, é como aquele efeito dominó, vai caindo todo mundo. Então o que o Senhor está dizendo? Não desista. Continua firme. Porque essa vai ajudar. E nós temos esses exemplos e precisamos seguir todos os dias. Se a gente falar assim, a gente nunca está cansado, é mentira. Se a gente falar assim, eu nunca quis esse dia, é mentira sua, porque quantas vezes a gente quer desistir? Quantas vezes a gente quer falar, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento. Mas o Senhor está dizendo, continua. Ainda que você esteja fraco, eu te fortaleço. Ainda que a sua carne esteja fraca, eu sou a sua força. Ainda que você diga assim, Senhor, está tão difícil. Eu só queria parar. Mas o Senhor está dizendo, continua. Continua, porque ainda que no choro, ainda que na dor, ainda que na beleza, o Senhor está dizendo, eu sou contigo. Eu sou contigo, assim como eu fui com Abraão, assim como eu fui com Isaac, com Jacó, com Jeremias, com Paulo nas prisões. Eu sou com você. Eu sou aquele que te ensina a cada dia. Então vai de nós. E como que nós fazemos para, diante das dificuldades, nós não desistirmos? É estar agarrado ao Senhor, igreja. Porque se a gente vai com a nossa força que a gente pensa que tem, a gente desiste. Qualquer coisinha a gente vai falar, Senhor, eu não quero mais. Mas o Senhor está dizendo, você precisa estar firme comigo. Você precisa estar agarrado à minha presença. E como que faz isso? Orando. Buscando. Aleluia. Vindo ao culto e vivendo a palavra que é ensinada. Porque vir ao culto é muito fácil. Fazer a diferença aqui dentro é muito fácil, mas e lá fora? E nos dias em que você não tem ali um tempo, e nos dias em que acontece algo ruim na sua vida, você precisa continuar firme mesmo nesses dias. Ainda que a dor chegue, ainda que a doença chegue, ainda que a tristeza chegue, o Senhor está dizendo, você precisa permanecer. Porque sermos servos de Deus é isso. É mesmo nas dificuldades a gente permanecer fiel ao Senhor. É mesmo nos nossos dias ruins a gente permanecer. Então, igreja, que nós possamos aprender que servir a Cristo não é momento. Servir a Cristo não é emoção. Servir a Cristo não é só quando eu estou feliz. Não. Servir a Cristo é naquele dia em que você não tem força para levantar. Naquele dia em que você olha para o armário e não tem nada. Naquele dia que você vê aquele monte de conta e fala assim, Jesus, como que eu vou pagar isso? Mas o Senhor está dizendo, isso é ter fé. Isso é ser um verdadeiro cristão e acreditar. Jesus, Ele vai fazer. Independente de tudo. Então que nós possamos pegar Jeremias como esse exemplo. Ainda que a gente se ache falho, limitado, o Senhor nos usa nas nossas limitações. O Senhor nos usa nas nossas dificuldades. Porque às vezes a gente olha para nós e a gente fala assim, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Por quê? Eu sendo dessa forma, eu sendo tão falho, pecador, mas o Senhor dizendo, é você mesmo que eu vou usar. Você que se acha improvável, é você que eu vou usar. O que acontece? O que basta nós fazermos? É deixarmos o Senhor operar. É deixarmos o Senhor fazer a nossa vida. É deixarmos o Senhor agir. Porque quantas vezes o Senhor fala, vai, e você não vai. E eu não vou. Quantas vezes o Senhor fala, olha, faz assim. A gente fala, Senhor, eu não vou fazer. Talvez por medo. Talvez por medo. Talvez por insegurança também. Mas o que nós precisamos ter? A certeza de que o Senhor é aquele que vai nos fortalecer independente de tudo. O Senhor é aquele que vai nos ensinar independente de tudo. Nós precisamos ter essa certeza. E diante das dificuldades que nós temos, entender que o Senhor é aquele que sempre vai estar conosco, ainda que o homem te abandone. Ainda que cheguem os dias difíceis e você queira falar, Senhor, eu quero desistir, eu não quero mais meu ministério, eu não quero mais pregar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais louvar, eu não quero mais fazer a obra, mas o Senhor deseja que permaneça. Viu? Porque com o Senhor a gente sofre, mas a gente tem a ajuda do céu. E sozinho. Lembra quando você não servia a Cristo? Lembra como que era difícil lá atrás? Como eram difíceis os dias? Eu era nova, mas eu me lembro como que era. Eu imagino aquelas pessoas que viveram tantos e tantos anos longe do Senhor. Então, quando você pensar em desistir, você fala assim, Senhor, não me deixe esquecer de como eu era lá atrás. Glória a Deus. Não me deixe esquecer da vida que eu tinha lá atrás. Aleluia. Mas permaneça fiel. Aleluia. Glória a Deus. Assim como todos esses servos do Senhor permaneceram. Porque ele tinha uma presença. Porque
porque o Senhor estava com eles da mesma forma. O Senhor é comigo, o Senhor é com você. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos aprender a permanecer, ainda que cheguem os dias difíceis, né? Ainda que a gente tenha que servir ao Senhor chorando, fazer a obra chorando, ainda que a gente tenha que levantar da nossa cama, Senhor, chorando, mas a gente vai fazer. Ainda que a gente tenha que louvar chorando, mas o Senhor deseja continua, mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo estamos te machucando, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai honrar a minha e a sua vida. Vai chegar uma hora que Ele vai fazer a obra dele. Vai chegar uma hora que o Senhor vai nos exaltar. E não faça somente esperando isso, mas faça crendo e entendendo que com o Senhor a gente nunca vai perder. Com Jesus a gente nunca vai sair por baixo, mas o Senhor sempre vai nos carregar por cima. O Senhor sempre vai nos honrar. Ainda que a gente pense que não está dando efeito, não está surgindo nenhum resultado, mas a cada dia, um pouquinho que eu e você nós não desistimos, o Senhor está fazendo uma grande obra. A cada vez que eu e você falam, eu não vou desistir, eu não vou deixar essa tristeza me pegar, eu não vou deixar essa depressão me pegar, eu não vou deixar essa ansiedade me pegar. O Senhor está dizendo, é isso aí. Continua, filho. Continua, porque é através disso que eu estou trabalhando. É através disso que eu estou preparando o melhor na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então que nós possamos ficar com essa palavra. Que nós possamos guardar isso no nosso coração. Né? Que nós possamos entender que o Senhor sempre vai levantar alguém para nos ensinar. O Senhor sempre vai levantar alguém para nos corrigir. E quando o Senhor levantar, que nós íamos dar ouvido. Porque esse povo demorou e foi levado cativo. Mas que eu e você não venhamos esperar por isso. Não espere perder. Não espere ser levado cativo. Não espere perder a presença do Senhor para você acordar para a vida. Porque às vezes a gente está numa cegueira tão grande que a gente não está percebendo a nossa distância do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu não tenho Jeremias na sua vida para te ensinar. Eu não sei quem que é o Jeremias na sua vida. Você não sabe quem é na minha vida. Mas o Senhor está dizendo, eu levantei. Então que eu e você nós íamos dar ouvidos. Que eu e você nós íamos praticar aquilo quanto alguém que nos ensinava. Né? Em nome de Jesus. Que nós íamos também voltar ao arrependimento. Porque às vezes a gente pensa que só os outros têm erro. Só aquele povo ali teve erro. Não. Eu e você nós temos erros todos os dias. Todos os dias a gente comete algum pecado, ainda que passe despercebido nos nossos olhos, mas o Senhor já vem. Então que todos os dias nós vamos falar, Senhor, me ajuda a chegar ao arrependimento. Me ajuda, Senhor, a entregar a minha sincera adoração, Senhor. A entregar, Senhor, o meu sincero perdão. Meu Deus, em nome de Jesus. Nós vemos também que em várias situações da nossa vida, nós passamos por coisas difíceis. Como eu já falei, o Senhor sempre coloca coisas que não são fáceis para nós fazermos. Por exemplo, quando o Senhor diz, perdoe seu irmão. Quando o Senhor vai dizer assim, amarás o próximo como a ti mesmo. Quando o Senhor vai dizer, olha, você tem que amar 70 vezes 7, perdoar 70 vezes 7. Às vezes a gente pensa que são só coisas grandes que o Senhor conta. Não, mas é os pequenos detalhes. São os pequenos detalhes que o Senhor exige de nós. Porque se nós não fazemos isso, não vai ter como eu e você chegarmos na intimidade com o Senhor. Se nós não fazemos o pequeno, não vai ter como nós chegarmos no nível em que Jeremias chegou, no nível em que Paulo chegou, no nível em que Abraão chegou. Então que eu e você nós possamos ter essas pessoas, e o principal, Jesus, como nosso exemplo. Que Ele possa ser o centro da nossa motivação. Eu não posso parar, eu não posso desistir. Por quê? Porque Jesus conta comigo. E porque eu quero chegar na Nova Jerusalém. Então que nós iremos ainda persistir, ainda que doa, que machuque, ainda que nós temos que enfrentar situações difíceis. Que nós iremos saber que Jesus é conosco. E que você possa dizer assim como aquele louvor. Ainda que, Senhor, para te servir eu tenha que chorar, eu vou continuar. Porque nós vamos declarar isso todos os dias. Todos os dias nós vamos entender que sem Jesus nós não somos nada. Não podemos nada, não conseguimos nada. E reconhecer a nossa dependência no Senhor. Que saiba eu e você que nós somos escolhidos. Somos escolhidos desde o ventre. Porque o Senhor é aquele que tem nos trazido até aqui. O Senhor é aquele que tem nos fortalecido até aqui. E se nós estamos aqui hoje, não é em vão. Algum propósito o Senhor tem na nossa vida. Nós possamos continuar.
andando em linha reta, andando no propósito do Senhor, para que assim Ele possa fazer a sua obra. Em nome de Jesus, não solicita a diferença noite. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, que é santo e verdadeiro, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, pela sua presença, pela sua graça, Deus. Obrigado pelo Senhor que mais nos deu. Ensina a esperança que nós vivemos diariamente. Senhor, Deus, deixa eu estar em
Não dá. Levante as suas duas mãos assim. Diga, filha, Senhor. Olha pra cá. Sabe por que Deus olhou para o povo? Você sabe por que Deus olhou para Jeremias e disse: é você? Diga aí para alguém que está do teu lado, diga, sabe por que Deus olhou para Jeremias? Porque todo mundo que já tinha cargo ocupado também já tinha se corrompido. Então, para Deus começar de novo, do zero, Ele precisa de alguém que nunca se corrompeu. Aí Jeremias disse assim: eu sou pequeno demais. Foi pregado aqui. Não é para mim isso aí não. E talvez você entrou nesse culto dizendo: Deus, isso aí não é para mim não. Deus está dizendo: é com você. Porque sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que quando Deus nos chama, pastor Elis, a gente quer enganar Deus. A gente pode dizer: é isso, eu estou escolhendo você. Para mim não, eu não posso. Por quê? Porque eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não vou saber me expressar diante de mim. Falar, Deus está perguntando para, Deus está dizendo assim para você: eu não perguntei o que você sabe ou não sabe fazer. Diga aí para alguém que está do teu lado, diga: Deus não quer saber o que você sabe. Ele simplesmente apontou para você aqui hoje. Ele simplesmente te trouxe aqui para dizer: é você. E aí Jeremias temeu. Porque quando Deus chama a gente teme. Mas Deus disse assim: ó, eu serei contigo. Aí, Vitor, no capítulo 9, Jeremias chora. No capítulo 19, Jeremias chora. No capítulo 29, Jeremias chora. É um homem que vive chorando. Mas Deus disse assim: ó, eu serei contigo. E não serás como uma muralha de bronze. Ó, pastor Laércio, ó. Uma nação inteira vai se levantar contra você. Está entendendo o que Deus está falando com você? Está entendendo o que Deus está falando com você? Uma galera, uma nação inteira vai se levantar. Mas eu vou te dar forças. Glória a Deus, aleluia. Carol, eu vou te dar forças. E tu será como uma muralha de bronze. Glória a Deus. Diga para alguém que está do teu lado, diga: suporta. Porque tudo. Diga: porque com tudo, mesmo na dor, o Senhor será contigo. E esses dias, pastor Neres, para a gente encerrar, eu me peguei orando e lendo Ezequiel capítulo de número 24. E Ezequiel fazendo o que Deus queria que ele fizesse, graça. E Deus disse para Ezequiel: profetiza. E Ezequiel profetizando de manhã, dando lugar, dando glória, marchando, sapateando. Depois que ele acabou de profetizar, Deus disse assim: ó, eu vou tirar a delícia dos seus olhos. Quando foi de tarde, a esposa dele morreu. E Deus disse assim: ei, não chore por ela. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que apesar das dores, que apesar de tantas coisas, eu estou sentindo um temor aqui em cima das minhas costas, que eu estou todo arrepiado, mas Deus está dizendo para alguém: apesar de tudo, eu vou ser você. Glória a Deus, aleluia. Apesar de tudo, Eu recebo, Pai. eu serei na tua casa, eu serei na tua vida, porque eu sou o Senhor que te levantei e te chamou. Toma posse dessa palavra. Aleluia. Recebe essa palavra.
Glória a Deus. Nossa irmã Eve quer contar um testemunho rapidinho. Pastor, igreja. Amém. Eu só queria assim comunicar, né, a igreja que esteve juntamente comigo orando pela minha prima. Eu não sei se todos aqui lembram dela, né? Que ela veio até um dia sentada ali no cantinho com o lencinho na cabeça. E a palavra hoje falou: olha, não tenha medo, né? Se Deus te mandar, vai, faz. Naquele dia o Senhor me levou até ela a profetizar sobre a vida dela, a cura. E eu falei: Senhor, mas como que ela vai crer? Porque eu sei da vida dela, eu sei o que ela está passando. Mas eu obedeci ao Senhor. E tivemos a notícia na semana passada que ela está fazendo as quimioterapias. No caso, ela era muito grave, igreja, onde ela iria precisar retirar todo o seio. Mas para honra e glória do Senhor, teve remissão do câncer. Deus, aleluia. Todos os exames, e talvez ela não precise mais retirar a mama. Glória a Deus. Quando vocês entrarem no templo do Senhor, a cura, a libertação, creia. Nunca vai ser apenas um culto. Nunca vai ser apenas uma oração. Nunca vai ser apenas uma profetada, porque não tem. Quando Deus manda, você vai, fala. Glória a Deus, Ele faz. aleluia. Porque aqui o altar é do Senhor. É verdade. Então eu queria compartilhar com a igreja a minha alegria e saber todos vocês na quarta-feira que esteve aqui de joelho, né? Nós clamamos e o Senhor alcançou. Amém, igreja? Graças a Deus. Eu quero agradecer, irmão. Amém. Amanhã nós estaremos aqui às 8 da noite, de oração, dirigida pelo nosso irmão Pedro. Os irmãos estarão aqui. E na sexta-feira nós continuaremos no culto na casa da nossa irmã Márcia, também a partir das 20 horas. E domingo o culto da família, a partir das 9 horas da manhã. E sábado tem os orfanatos. Nossa irmã Kelly, nosso irmão Ivan Kelly, responsável aí pelos orfanatos, vão estar indo então até lá para realizar o trabalho em nome de Jesus. Amém, igreja? Abra as suas mãos assim. Aleluia. Ivan, estou feliz. Estou feliz, viu? Graças a Que Deus Deus. te abençoe. Continue assim. Glória a Deus. Que quem faz a obra é o Espírito Santo. Graças a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Estou feliz. Abre as mãozinhas assim. Deus Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz em nome do Senhor Jesus Cristo e abençoado.